caminhos de sabedoria. Amém? Caminhos de sabedoria. Você se considera um homem sábio? Você se considera uma mulher sábia? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você é sábio? Você se considera sábio? É uma boa pergunta, sim ou não? Acho que é uma boa pergunta. O primeiro texto que eu quero ler está em Provérbios. Quando falamos de sabedoria, qual o primeiro livro que vem à nossa mente? Provérbios. Mas a Bíblia toda é um livro de sabedoria, amém? A gente só pensa em Provérbios, né? Mas toda a Bíblia é um livro de sabedoria. Só que a gente fala assim, sabedoria, qual livro? Provérbios. É porque Provérbios, ele trabalha mais a nomenclatura de sabedoria. Eclesiastes também fala mais o nome, essa palavra. Mas toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Toda ela é uma fonte de sabedoria. E uma coisa que nós pensamos muito é que Provérbios foi escrito por Salomão. Quem pensa isso? Isso é uma verdade incompleta. Você sabia disso? Não foi só Salomão que escreveu Provérbios. Provérbios também foi escrito por outros sábios. Vou te falar o nome desses outros sábios. Agur, diga comigo, Agur. Agur também escreveu. Existem provérbios que Agur escreveu. Também existe o rei Lemuel, também escreveu provérbios. O rei Ezequias de Judá também escreveu provérbios. Mas por que nós pensamos que é só Salomão? Porque ele escreveu a maior parte do livro de provérbios pertence a Salomão. Ele é o escritor, mas existem outros textos, amém? E eu quero começar com um texto aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 15, diz assim: a sabedoria, Provérbios 13, 15, amém? Você pode anotar, você tem disponível aí, percebam aí, à frente da sua cadeira você tem um papel disponível, uma folha disponível, você pode anotar os textos, tá? Essa folha é para você, tá bom? Provérbios 3,15 diz assim: a sabedoria é mais preciosa do que joias, e tudo que você possa desejar não se compara a ela. Amém? A sabedoria é mais preciosa do que joias, e tudo o que você possa desejar não se compara a ela. O que você prefere, um caminhão de joias ou um caminhão de sabedoria? O que você prefere? Pastor, digamos que eu te falo isso para você, olha, eu tenho 2 caminhões aqui fora, um cheio de joias e um cheio de sabedoria, que vai fazer de você a pessoa mais sábia do planeta Terra. Qual você escolhe? Uma boa pergunta, né? Se você escolheu joias, você já é um crente tolo. Parabéns, você recebeu a faixa de tolo. Já pode sair usando ela. Mas a sabedoria é mais preciosa do que joias, tudo que possa desejar não se compara a ela. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Através do dicionário nós encontramos uma resposta. A resposta do dicionário é essa aqui: qualidade ou característica de quem é sábio, acúmulo de conhecimento sobre assuntos diversos, erudição, sabença, saber, paciência, conhecimento natural ou adquirido das verdades ou do que se julga verdadeiro. Através do dicionário, nós temos essa resposta. Mas, através das pessoas que estão à nossa volta, nós temos outras respostas. Sim ou não? Através do dicionário, nós temos uma resposta. Mas, através da pessoa que está do seu lado, também tem uma outra resposta. Então, se eu perguntar para cada um o que é sabedoria, você carrega uma resposta. Quem aqui... Eu não vou pedir para você falar, fica tranquilo. Quem aqui carrega uma resposta sobre
a pergunta que eu fiz. O que é sabedoria? Quem aqui tem uma resposta para essa pergunta? Levanta a mão. Eu não vou pedir para você falar. Não fica com medo, não. Ai, se eu levantar, o pastor vai mandar. Não vou falar para você falar. O que é sabedoria? Você tem uma resposta que não seja igual a do dicionário? Que seja a sua resposta, aquilo que você, na sua bagagem de vida, você foi construindo uma resposta. Ok. E se eu perguntar para cada um, Bill, o que é sabedoria? Ele vai falar uma coisa. Marcos, o que é sabedoria? Eu tenho certeza que o Marcos não vai falar a mesma coisa que o Bill vai falar. Natália, o que é sabedoria? Tenho certeza que a resposta da Natália será diferente. E qual é a resposta certa? Na verdade, não existe uma resposta certa. Todas as respostas podem estar corretas, sim ou não? É possível que o Bill responda corretamente, o Marcos e a Natália respondam corretamente e sejam respostas diferentes. Então, porque sabedoria é um assunto bastante amplo. Não dá para resumir numa resposta assim, sabedoria é isso e ponto final. Não dá. Sabedoria é parará, parará, ponto final. Não dá. É um assunto amplo. É algo valioso, precioso, vale mais do que joias. Algo que vale mais do que joias não dá para resumir numa frase curta. Então é possível que você carregue. Eu vou dar um desafio para você. Escreva no seu papel o que é sabedoria para você. Escreva aí na sua folha. Sabedoria é tarará, tarará, tarará. Fique tranquilo que eu não vou constranger você, você não vai precisar ler sua resposta. É a sua resposta. Você não precisa ler. Eu vou dar esse tempo. Vem cá, Bill, toca enquanto isso, para não ficar um... Eu vou deixar você... O Bill vai tocar aqui uma canção, e ao som desse teclado você vai colocar aí a sua resposta. Já pode entregar a prova. Sabedoria é... Amém? Agora, você não vai mostrar para mim, não se constrange, mas eu quero que você mostre para alguém que está perto de você aí, que é íntimo seu aí. Compartilha com ele. Uma coisa eu te falo, sabedoria, isso é sabedoria. Quando nós compartilhamos aquilo que a vida nos ensinou. Isso é uma forma de viver sabedoria. Amém? É se atentar para aquilo que o outro tem a dizer. Isso é uma forma de sabedoria. É abrir o coração, abrir a mente para aquilo que está à minha volta. Isso é uma forma de viver sabedoria. Amém? Glória a Deus. Se você quiser, não é obrigatório, você vai tirar uma foto dessa definição sua de sabedoria e você vai me mandar. Se você quiser. Esse desafio não é obrigatório. Tá bom? Se você quiser, você vai tirar uma foto e vai mandar no meu WhatsApp ou no WhatsApp da pastora Sara. Tá bom? Se você quiser, pode fazer isso. Porque eu estou curioso para saber a sua resposta. Mas só se você quiser compartilhar. Tá bom? Combinado? Então, sabedoria é isso aí que você pensou. A sua resposta não é igual a do seu irmão. Não é igual a da pessoa do seu lado. Mas perceba que quem percebeu que as duas respostas estão corretas? Igual. Meu Deus. Isso aí é conexão, o poder da conexão. Estão conectadas mesmo. Mas percebam que tem respostas diferentes? E perceberam isso? E são corretas ao mesmo tempo? Amém. Isso é muito importante. Eu quero trazer também algumas respostas que eu, pastor Marcos Aurélio Rodrigues, carrego. Sabedoria, e daqui a pouco nós vamos caminhar em textos, amém? Nós não vamos ficar só falando daquilo que a gente pensa, mas também de textos, caminhar sobre textos que falam de sabedoria. Nós vamos fazer isso. Calma, tá bom? Amém? Não se precipite. Pastor, e aí, a Bíblia? Nós vamos ficar só nos nossos conceitos? Não, calma. Calma que nós vamos caminhar nos textos, mergulhar na palavra. Mas eu vou falar algo que eu penso sobre sabedoria. Sabedoria e talvez vai bater com aquilo que você escreveu, é enxergar as coisas como elas realmente são. Então, isso eu carrego comigo. Sabedoria é enxergar as coisas como elas realmente são. Você sabia que pensa nos erros que você cometeu na vida. Pensa neles. Quem cometeu muitos erros, levanta as mãos. De todos os erros que você cometeu, saiba que a maioria deles é porque você não enxergou as coisas como elas realmente eram. Foi ou não foi?
A maioria dos erros que você cometeu é porque você não enxergou as coisas como elas realmente eram. Você não teve essa astúcia de perceber aquilo que estava atrás, além do que os seus olhos podem ver. Amém? Como a gente queria voltar lá aos 15 anos, né, com a sabedoria dos 41. Aleluia. Seria tão bom, né? Mas sabedoria é enxergar as coisas como elas realmente são. E quantas decisões erradas você tomou porque você não enxergou coisas e não enxergou pessoas como elas realmente são. Enxergar as coisas como elas realmente são nos dá a capacidade de fazer escolhas melhores. Quando você enxerga as coisas como elas realmente são, você faz escolhas melhores. Então as escolhas que fizemos, que não são boas escolhas, a maioria delas é resultado de uma visão equivocada sobre aquilo que está à minha volta e sobre as pessoas que estão à minha volta. Quem aqui já se decepcionou com pessoas? Quem aqui falou, meu Deus, essa pessoa não era o que eu pensava que era? Quem aqui já passou por isso? Todos nós, querido. Não só você com outros, mas outros com você. Tem muita gente que falou assim, eu não sabia que o pastor Marquinhos era assim. Eu me equivoquei. Porque a gente é assim, tira conclusões rápidas. Nós somos assim, querido. Às vezes a pessoa parece com alguém que você tem sabe, alguém que você conheceu lá no passado, e você tem um ranço. Sabe o famoso ranço? E de repente você conhece alguém que tem a aparência é similar, aí você já fica com ranço daquela pessoa também. Já aconteceu isso com você? Isso é tolice, querido. Isso é tolice. Eu preciso ver as coisas como elas realmente são. Sabedoria é outra resposta que eu carrego comigo. Sabedoria é considerar modo, tempo, alianças e conexões. É considerar modo, tempo, alianças e conexões. Modo, por quê? Porque eu posso fazer a escolha certa. E eu posso decidir fazer a coisa certa do jeito errado. Quem já fez a coisa certa do jeito errado? Eu já fiz a coisa certa do jeito errado. Meu Deus. Quem já disse a coisa certa para a esposa do jeito errado? Maridos, cadê? Vamos lá. Esposas, qual esposa aqui que disse para o marido a coisa certa, mas do jeito errado? Cadê a esposa? Aleluia, aleluia. Então, sabedoria para mim é considerar o modo. E tão importante o modo é tão importante, ou não é só o conteúdo, mas o modo. Sabedoria é considerar o tempo. Quem aqui já falou a coisa certa, do jeito certo, na hora errada? Você está lá na beira da praia, sua esposa do lado. Ai, amor, aquela conta que tem para pagar. Ai, amor, estou tão preocupada. E ele está ali, olhando para as ondas, pensando, ai, a vida é boa. E você fala algo, amor, a minha mãe, sabe? Ela falou isso. Entenda, perceber o modo e perceber o tempo, isso é uma vida de sabedoria. Isso é viver sabedoria, considerar o modo e considerar o tempo. Amém? Considerar as alianças e as conexões. Porque você pode fazer a coisa certa, do jeito certo, no tempo certo e com a pessoa errada. Com a pessoa errada, você fez tudo certo e com a pessoa errada. Pastor, por que deu tudo errado? Porque a coisa era certa, o jeito era o jeito certo, o tempo era o tempo certo, mas a pessoa era a pessoa errada. Você não considerou alianças e conexões. Aliança é quando nós entregamos o nosso coração para outro. Vamos separar a aliança de conexão. Eu e a Sara, nós temos mais do que uma conexão, nós temos uma aliança, porque eu entreguei o meu coração para ela. Olha. Já toca aquela música de dorama. Então isso é aliança. O que você tem com Jesus é mais do que uma conexão, porque você entregou o seu coração para Ele. Então nós temos mais.
Aliança é isso, entregar o coração. Nos nossos relacionamentos, nós precisamos considerar as alianças. Então, todo mundo, eu preciso fazer aliança com todo mundo, gente? Eu devo fazer aliança? Não, porque aliança é entregar o coração. E conexão? Conexão é o nível mais raso de relacionamento, não é igual aliança. Na conexão, nós não entregamos o coração, nós entregamos a mão. Nós damos as mãos, ó, me dá a mão aqui. E vamos cumprir um propósito juntos. A conexão pode ser temporária. Ela pode se transformar, sim, numa aliança. Na verdade, toda aliança começa com uma conexão. E aí você está ali e dá a mão. Você dá a mão para alguém, mas é uma conexão apenas. Tudo que você vai fazer, querido, você precisa considerar alianças e conexões. Entenda isso, amém? Então, sabedoria também, ela se vê, ela para mim, ela aparece, ela se manifesta aqui, no modo, no tempo, nas alianças e nas conexões, amém? Glória a Deus pelas boas alianças que você fez, amém? Como é bom fazer uma aliança, falar, cara, eu acertei. Eu olho para a Sara e falo, acertei na minha aliança, oh Jesus, obrigado. É tão bom, gente. Como isso faz a diferença para toda uma vida. Acertei. Aleluia, que possamos acertar cada vez mais as nossas alianças. Amém? Não ignore esses fatos, para que você seja sábio. Sabedoria continuando, é ver como Deus vê. Sabedoria, uma outra resposta que eu carrego, é ver como Deus vê. Jesus está no templo, e uma viúva pobre colocou 2 moedas. Pá. Todo mundo está olhando e pensando o quê? Nossa, só 2 moedas, gente. É tão pouquinho. Que vergonha. É melhor nem dar nada. Está todo mundo olhando e falando assim, nossa, que humilhação, 2 moedinhas. E aí, outras pessoas ali, com mais poder financeiro. E aquela cena, e Jesus está ali, parado do lado do gasofilácio. Você sabia que Jesus ficou parado do gasofilácio? Vamos pôr ele daqui a pouco. Jesus vai ficar parado aqui. Jesus está do lado do gasofilácio olhando, e eu acho que ele faz isso até hoje. E os homens e as mulheres ali com mais poder financeiro pensam assim, nós estamos arrasando. Aí Jesus libera uma palavra dizendo, essa mulher, ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo que tinha. Ela tem um nível de generosidade muito acima dos outros. Jesus percebeu ele viu além das moedas, ele viu naquela mulher um coração com um nível de generosidade extraordinário. Jesus viu. Então, sabedoria é ver como Jesus vê. É ver como Jesus vê. Jesus viu Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore, vocês lembram? O cobrador de impostos. Uma ferramenta, um homem que era ferramenta do Império Romano para oprimir o povo com impostos. E todo mundo não gosta, ninguém gosta de Zaqueu. E ele está em cima da árvore. E Jesus olha e fala assim, Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. O que fez Jesus tomar essa decisão? É porque Jesus vê o que ninguém vê. Todo mundo vê um homem, cobrador de impostos. Ninguém viu o que Jesus viu. Sabe o que Jesus viu? Ele percebeu que esse homem Zaqueu, ele era uma terra, um solo fértil para a mensagem do Evangelho. Jesus percebeu isso. E Jesus chegou à conclusão, uma noite é o que basta para eu transformar a vida desse homem. Uma noite na casa desse homem será o suficiente para que ele nunca mais seja o mesmo. Jesus falou, eu vou dormir na sua casa. Por quê? Porque eu estou vendo o que ninguém está vendo. A multidão está vendo somente um cobrador de impostos. Eu estou vendo um solo fértil
para a mensagem do Evangelho. Eu sei, Zaqueu, mais do que você, a resposta positiva que você vai dar ao Evangelho, a mensagem da salvação. Jesus viu, querido. Foi lá. O texto não dá detalhes de como foi essa noite de Jesus na casa de Zaqueu. Não dá detalhes. Mas você acha que eles deitaram e dormiram? Quem acha isso? Eu acho que não. Eu acho que Jesus foi lá, sentou na mesa. Sabe quando você vai pousar na casa de alguém? Você não dorme nada? Você quer conversar? Você lembra disso? Faz tempo que a gente não faz isso, né? Vou lá dormir na sua casa, aí eu sento na mesa. Ah, pastor, vamos tomar um cafezinho antes de dormir. Aí começa, conversa vai, conversa. Eu imagino Jesus conversando com aquele homem, aquela noite de um bate-papo, uma célula, só Jesus e Zaqueu, uma celulinha. E eu imagino o Zaqueu olhando e falando, que homem é esse, que me ama do jeito que eu sou. Aleluia. Que homem é esse? Eu sou rejeitado por tantos, mas esse homem, que olhar é esse que me constrange? Que homem é esse que me vê como ninguém vê? E Zaqueu foi sendo constrangido por esse amor. Aleluia. Quem aqui mais foi constrangido pelo amor de Jesus? Quem mais aqui olhou para Jesus e falou, que homem é esse? Que Deus é esse que me abraça? Que Deus é esse que me recebe? Ah, eu precisava tanto desse abraço, eu precisava tanto desse amor. Zaqueu está ali, sabe, sendo batizado com o amor de Jesus, e sendo curado, e sendo restaurado. Aleluia! Aí pela manhã Zaqueu toma uma decisão, olha, eu vou devolver aquilo que eu tomei. O prejuízo que eu dei, eu vou resolver essa questão agora. Porque para mim não interessa mais isso. Eu fui curado, eu fui amado, eu tenho agora tudo que eu preciso, eu tenho um Cristo que me ama. E Zaqueu acordou que já é um homem diferente. Quantos de nós, a gente precisou de 50 cultos para ser transformado? Quantos de nós, um culto, 1 ano de igreja, 2 anos, mas não muda. Aí depois de 10 anos, a gente não desiste. Nossa, a pessoa muda de repente. É por isso que eu falo para a Sara, a gente não pode desistir das pessoas. A gente manda mensagem, a pessoa não responde, a gente manda de novo. Porque ela está numa estação, e essa estação vai mudar de repente. E quando essa estação mudar para uma estação boa, você está lá. Aleluia. Mas Zaqueu não precisou de 10 cultos. Uma noite foi o suficiente para que ele nunca mais fosse o mesmo. Mas tudo isso começa a partir da visão de Jesus. Jesus viu o que ninguém viu. O jovem rico, Jesus teve um encontro com um jovem rico. E ele disse, né? Bom mestre, o que faço para herdar a salvação? Aí Jesus falou assim, cumpra os mandamentos. Ele enche o peito, estufa o peito e diz, eu já faço isso. Eu já cumpro os mandamentos. Eles, ali com aquela postura de bom moço, é um bom moço. Para a sociedade, o que eles veem quando olham para o jovem rico? Bom rapaz, menino bom. Olha ali, ó, esse é um menino bom. Rapaz, dedicado. Esse aí, as moças olham, eu quero casar com esse moço aí, ele é bom. Aí Jesus viu o que ninguém viu. Ele disse, eu cumpro os mandamentos já. Jesus, eu já faço isso, mestre. Aí Jesus falou, então tá bom, vou lançar um teste rápido aqui. Um teste rápido. E esse teste, querido, não é uma doutrina, tá? Não é, Jesus não trouxe uma doutrina. Jesus falou assim, ó, venda tudo que tem e dá aos pobres. Isso não é uma doutrina, amém? Isso não é uma palavra doutrinária. Isso não é um padrão. Não, todos os ricos têm que vender tudo que tem e dar aos pobres, porque Jesus falou. Não, Jesus não falou isso para todos os ricos. Jesus falou isso para aquele homem especificamente, porque era um teste para ele. Aí você vê um rico e fala, esse rico aí não está obedecendo à vontade de Deus, que ele não vendeu tudo. Isso é heresia, isso é heresia. Esse é um teste particular. E por que esse teste? Porque Jesus quer que o homem veja o seu próprio coração. Jesus já sabe.
Que por trás daquela postura de bom moço, existe um homem que está com o coração acorrentado pela riqueza. Jesus já sabe. Porque Jesus vê como ninguém vê. Jesus viu que por trás daquele homem que se dedica religiosamente nas atividades espirituais, existe um coração acorrentado pela riqueza e pelas coisas da terra. Jesus, sabendo disso, lança o teste, não para que eles tirem a prova, não, vamos ver se é isso mesmo. Não, Jesus já tinha a convicção de que ele era assim. O teste era para que ele percebesse quem ele era. Um homem sábio como Jesus faz isso. Ele lança sobre nós palavras que faz com que você perceba quem você é. E se tem um caminho de sabedoria, é quando nós nos enxergamos do jeito certo. Esse é um caminho de sabedoria, quando você percebe quem você realmente é. E Jesus fez isso com o jovem rico. A partir daquele desafio, o jovem ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele percebeu. Eu estou preso. Eu estou cativo. Mas Jesus estava ali para libertar ele. Assim como libertou Zaqueu, Jesus estava ali para quebrar correntes, mas ele preferiu continuar preso. Jesus chegou no poço de Jacó e viu a mulher samaritana. Não esqueça do que eu estou falando. Ó. Sabedoria é o quê? É ver como Deus vê. É ver como Deus vê. Jesus está no poço de Jacó com a mulher samaritana. E o que a sociedade vê, gente? 5 maridos, está no sexto relacionamento, não é casamento, eles estão só juntos. O que a sociedade está vendo? Essa mulher não tem caráter. É isso que a sociedade vê. Essa mulher é uma mulher que... O que ela precisa? Ela precisa se converter, essa mulher. A mulher samaritana é desprezada pela sociedade. Ela é vista pela sociedade como uma mulher assim. Alguém que não tem caráter. Alguém que está assim, que vive a vida de qualquer jeito. É isso que a sociedade vê. Mas Jesus olhou, ele viu algo que ninguém estava vendo. Jesus olhou e viu, nessa mulher existe uma sede. Ela tem sede de ser amada. Existe uma carência emocional aqui. Jesus viu. Jesus viu a carência dela e falou assim, olha, eu já sei o que essa mulher tem. Eu já sei o que ela tem sede. É por isso que quando Jesus se apresenta em João capítulo 4, ele se apresenta como o quê? Como água. Eu sou o quê? Eu tenho uma água. O que Jesus diz? Eu tenho uma água viva. Não é uma água dessa terra. Eu sei o que você está querendo, você está com sede, e a sua sede é insaciável. Você foi no primeiro relacionamento, continuou com sede, segundo está com sede, está no quinto, está com sede, está no sexto relacionamento, ainda tem sede demais. E se Jesus não aparecesse na vida dessa mulher, ela continuaria buscando saciar a sua sede. Essa busca continuaria. Mas Jesus interrompeu a busca. Jesus apareceu no poço de Jacó e pensando agora, hoje termina a sua busca por algo que vai saciar o seu coração. Porque hoje eu me apresento como o Cristo que te oferece uma água viva. E se você tomar dessa água, você nunca mais terá sede. Ela falou o quê? Eu quero essa água aí, gente. Eu quero essa água. Eu preciso dessa água. Ela está achando que é uma água aqui da terra. Não está entendendo nada, né? Jesus está falando de algo que vai saciar o seu coração. E aquele diálogo, querido, que a gente não sabe tudo sobre ele. O texto, ele entrega para nós aquilo que é principal. Mas eu desafio você a assistir The Chosen. Porque o autor de The Chosen, para mim, foi inspirado por Deus. Porque ele construiu um diálogo sem ferir o texto. Ele não feriu o texto. Mas ele colocou ali alguns elementos que você vai percebendo algumas coisas, e foi muito usado por Deus. Eu chorei nessa cena. Eu chorei nessa cena. Você chora também? Eu chorei, vendo Jesus conversando com a mulher samaritana. Ele colocou os elementos sem ferir o texto, o que eu acho fantástico.
a criatividade do autor de The Chosen, ele não feriu o texto e colocou aqui elementos, trazendo assim para nós uma imaginação santa sobre o que estava acontecendo ali. E aquela mulher foi sendo curada, querido. Aleluia. E ela deixou o cântaro, o texto fala isso, que ela deixa o cântaro e sai correndo para a cidade de Samaria. E ela corre, e chegando lá ela começa a falar assim, olha, gente, aquele homem, ele falou tudo que eu estou fazendo. Ela se alegrou porque Jesus revelou as suas maldades. Imagina se Jesus falar tudo que você está fazendo, e ela, não, eu estou feliz que Jesus falou, mas ela ficou feliz, porque ela percebeu que a partir daquele encontro ela não era mais a mesma. E Samaria foi evangelizada por uma mulher, ela ganhou muitos na cidade, uma missionária. Até há poucas horas atrás, ela era uma mulher com 5 maridos e no 6º relacionamento, mas poucas horas depois de um encontro com Jesus, agora ela é uma missionária, uma ganhadora de almas, que levou uma cidade para Jesus. Por quê? Porque Jesus viu o que ninguém viu. Pastor, onde nós podemos chegar? Você também pode ver o que ninguém está vendo em outras pessoas. Você também pode, o sabedoria é ver como Deus vê. Você pode começar a olhar para o seu vizinho como Deus vê. Você pode olhar para os funcionários que trabalham na sua empresa, não com um olhar humano, raso, mas olhar de Jesus e perceber, assim como a mulher samaritana, assim como Zaqueu, este homem que está aqui trabalhando do meu lado, aqui nesse escritório, pode receber transformação. Isso é sabedoria, é ver como Deus vê. É olhar para uma pessoa que está numa situação que fala, meu Deus, não tem mais jeito. E olhar Deus, e Deus batizar os seus olhos com uma unção nova. E você vai começar a perceber aquela pessoa fluindo no ministério, com um casamento restaurado, com uma vida curada. Aleluia, Deus nos dê sabedoria. Uma visão cheia de sabedoria. Isso é sabedoria. É olhar para sua esposa e ver como Deus vê. Isso é sabedoria. É olhar para o seu marido e falar, e Deus fala assim, olha para o Marcos, como Deus vê. Tudo muda. Quem está entendendo isso aqui? Quantos erros seriam evitados se a gente conseguisse ver como Jesus vê? É olhar aqui para a igreja, para as ovelhas do Senhor que estão sentadas. E às vezes você está aí quase dormindo. E eu falo a Deus, aí Deus fala assim, veja como eu estou vendo, ele está cansado. Trabalhou a semana inteira. Aí se você não vê como Deus vê, você vai pensar o quê? Nossa, mas fica dormindo na pregação. Mas se a gente vê como Deus vê, Deus começa a te mostrar lá, trabalhando, cansado, e falando, ele está cansado, mas ele está aqui, aleluia. Tem até um meme, não tem? Que o bicho preguiça fica assim, ó. Está com sono, mas está na igreja. Amém. Você está aqui, e eu quero olhar para você como Deus vê. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, eu quero te ver como Deus vê. Eu quero isso. Eu quero olhar para os meus vizinhos, eu quero olhar para os meus clientes. Isso é sabedoria. Amém? Essa é a primeira parte. Amém? Semana que vem nós vamos continuar a mensagem, sabedoria. Nós vamos continuar falando sobre sabedoria. Só para você entender, existem 2 sabedorias. Já vou deixar sabe quando vai terminar o filme, o episódio, e deixa Existem a sabedoria santa e a sabedoria diabólica. Existe. E isso está na Bíblia. E eu quero te mostrar isso na semana que vem. Sabedoria santa e sabedoria diabólica. Então nós vamos falar sobre isso. Como a gente trabalha essa questão, discernimento, de qual sabedoria é santa, qual é a sabedoria diabólica. Então nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também um pouquinho sobre o valor da sabedoria. Por que ela é tão valiosa? Por que a sabedoria vale mais do que joias? Por quê? Por que é mais inteligente escolher um caminhão de sabedoria do que um caminhão de joias? Por quê? A gente precisa entender isso. Que a gente tem essa sede e fome por mais sabedoria. Se coloque de pé. Aleluia.
Glória a Deus. Amém. Então serão 4 mensagens com o tema Caminhos de Sabedoria. Mas que você comece já a gerar no seu coração essa expectativa de que depois dessas 4 mensagens, você vai estar num nível mais alto de sabedoria. Amém? Vai estar. A sua mente vai ser renovada pelo poder da palavra, por aquilo que será liberado aqui. Então, que se você possa orar em cima dessa expectativa, Deus, que o Senhor me conduza durante esses cultos, durante esse tempo, durante essas próximas semanas, que o Senhor me conduza por caminhos de sabedoria. Eu quero, Jesus. Eu quero caminhar, trilhar caminhos de sabedoria, que o Senhor faça isso comigo. Me conduza.